Então, pessoal, eu deixo uma pergunta para nós, tá? Nesse momento. Nós podemos considerar Deus como um amuleto? Ou o nome de Jesus como um amuleto? Para nos dar sorte? O que vocês acham? Vamos pensar. Bom, enquanto a gente pensa, vamos ver, né, o que a palavra de Deus fala em 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, certo? Essa Bíblia aqui rosa, pessoal, não é minha, tá? É da Ternura, que eu dei pra ela quando a gente namorava ainda, né? Então, mas eu uso ela, tá? Mas não é minha não, ela é rosa, é da Ternura, beleza? Mas ó, vamos ler então, 1 Samuel capítulo 4, fala assim: Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas, e houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Hófni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Bom, então, pessoal, a gente leu aqui uma batalha do povo de Israel, na época de Samuel, né? E que eles perderam a batalha inicial para os filisteus. 4.000 soldados israelitas foram mortos, muito triste. E aí eles tiveram uma ideia de trazer a Arca da Aliança para lá para o acampamento, e os sacerdotes, né, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. E aí fala que eles fizeram, né, gritaram tão alto que a terra tremeu. E porque eles estavam pensando assim, com a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança, galera, era o objeto, digamos assim, mais sagrado, porque continha nele, né, os 10 mandamentos, as tábuas, né, com os 10 mandamentos, tinha também o bastão de Arão, tinham coisas que eram consideradas muito importantes para o povo de Israel, que Deus mandou guardar, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus, certo? Mas eles foram, mesmo com a Arca da Aliança, com os sacerdotes ali, até os filisteus ficaram com medo disso, né? Falaram: nossa, chegou um Deus no acampamento dos israelitas, o que será de nós? Mesmo assim, os israelitas foram derrotados e foram massacrados. Fala que mais de 30.000 acabaram sendo mortos. Então, uma história triste, né? Mas por quê? Né? Se a Arca da Aliança estava lá e a própria Arca da Aliança foi tomada, né? Porque, irmãos, era um tempo de frieza espiritual que eles estavam vivendo, né? Fala na palavra que era um momento que o povo tinha ídolos, tinha outros deuses e não tinha um compromisso verdadeiro com Deus. Então,
de nada bastou trazer a Arca da Aliança, aqueles objetos sagrados, para que eles pudessem, digamos assim, ter mais sorte e vencer os inimigos, porque a presença de Deus não estava na vida deles. Então, pessoal, a gente precisa da presença de Deus nas nossas vidas. A gente não precisa de amuletos, a gente não precisa de rituais, né? Mas a gente precisa do quê? Da presença de Jesus nas nossas vidas, para a gente verdadeiramente ter uma vida vitoriosa, uma vida realmente alegre, uma vida como o Senhor tem para nós, tá? Então a resposta para a pergunta, né, se a gente pode considerar Deus como um amuleto para as nossas vidas, o nome de Jesus, né, como um amuleto para as nossas vidas, que muitas vezes a gente fala sem pensar, né, nós não podemos considerar como um amuleto para nos dar sorte, porque a nossa vida tem que estar cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor. Aí sim, se a gente tiver uma vida de compromisso com Deus, a presença do Senhor vai encher as nossas vidas, e aí sim a gente vai ter uma vida de vitória, né? Uma vida realmente na presença de Deus, uma vida vitoriosa. Então, né, que Deus possa guardar essa palavra no nosso coração, tá bom? E a gente clamar sempre pela presença do Senhor, tá? Não ter isso como um amuleto, né? A nossa sorte, a nossa vida depende de Deus, galera. Então vamos buscar mais a presença do Senhor em oração, na leitura da palavra, vendo, né, e prestando atenção nos cultos da igreja. A gente tem que realmente a cada dia buscar o Senhor de todo o coração, não fazer como um ritual, como o povo fez, um mero ritual, pensou que ia vencer, mas foi uma derrota tão horrível, tá bom? Então, né, ora a Deus nesse momento. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, que nós vemos que é a presença do Senhor que faz a diferença, é o compromisso com o Senhor que nós temos que ter, não, Pai, ter como um amuleto o Senhor nas nossas vidas, o nome de Jesus nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, venha nos despertar para não vivermos uma frieza espiritual, mas podermos estar, Senhor Deus, mais e mais avivados na Tua presença, que o Senhor nos ajude. Todos nós, todos os jovens, adolescentes, todos os irmãos que estão vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. É isso aí, galera. Tchau para vocês. Tamo junto aí nos vídeos nos sábados e